Ó nobres ouvintes do éter, bem-vindos a esta crônica ancestral, tecida nas teias do tempo por mim, o cronista, guardião das sagas esquecidas. Eu que vivi entre pergaminhos poeirentos e lendas sussurradas ao vento, narrar-vos-ei uma epopeia de mistérios e prodígios. Ajustai vossas orelhas, pois falarei em língua antiga, com floreios medievais, como se estivéssemos à lareira de uma taverna em tempos de reis e dragões. Esta é a história do bando dos detestáveis, que cruzou fronteiras no dia sangrento e encontrou visões que entrelaçam seus feitos a destinos maiores que os reinos mortais. Que os deuses nos guiem nesta jornada e no quanto o relógio celestial permitir. Ah, ó fiéis escutadores, imaginai o cenário. Após o dia sangrento, onde o caos reinou como um lobo faminto, o grupo de aventureiros, liderados por Rômulo com seu coração valente, atravessou a ponte da fronteira com Thalassara, uma estrutura arcana de pedras cinzentas erguida pelos antigos para unir os reinos turbulentos. Com carroças rangentes, puxadas por cavalos exaustos, eles se afastaram das estradas principais, buscando refúgio nas sombras em trilhas esquecidas, um caminho serpenteante, ladeado por florestas densas e sussurrantes. Sem descanso, prosseguiram até as proximidades de um córrego de águas clara, um riacho modesto, cujas águas cristalinas murmuravam segredos antigos, afastado das rotas comerciais, como a estrada real de Thalassara, que cortava o reino como uma veia de ouro. Ali acamparam, dando de beber aos cavalos sedentos. Mas que peripécia! O Goblin Thomas, esse pestinha levadíssimo, havia se metido em encrencas durante a Batalha dos Lordes, com suas bombas de tinta que explodiram em cores vivas sobre os inimigos e sobre si mesmo. Coberto de tintas pegajosas, vermelhas como sangue de dragão, ele não conseguia limpar-se sozinho. Foram Zana, a herbalista astuta, e Carmila, a guerreira de coração maternal, que tomaram a tarefa. Goblin levado, viu? Agora tem de ser esfregado, e não reclame, a tinta vermelha é a mais difícil de tirar, exclamava Carmila, com tom de mãe protetora, enquanto o esfregava com uma esponja embebida no solvente improvisado por Zana. Esta, por sua vez, ria baixinho, como uma brisa travessa, para não irritar ainda mais a companheira. Zana, com sua sabedoria das ervas colhidas nas colinas verdes, misturara ingredientes das carroças, óleos de pinheiro e essências de flores silvestres para criar o elixir removedor. Em meio às risadas contidas, o bando sentia um alívio fugaz da jornada árdua. Mas quando Carmila quis passar desinfetante nas feridas abrasadas pela esponja, um álcool forte, destilado das vinhas de Monte Vino, o Goblin fugiu como um coelho assustado. "Volte aqui, seu pestinha, ainda não terminamos!" exclamava Carmila, correndo atrás dele como caçadora em floresta. "Terminamos sim, chega de sofrimento!" respondia Thomas, embrenhando-se na pequena mata além do córrego. Ah, que cena divertida, ó ouvintes! Todo o grupo se engajou na perseguição, com risos ecoando como sinos de festival, uma alegria que há tempos não visitava seus corações cansados. Jazão se divertia, o anão Gorpo ria com sua barba grande e batia palmas. Rômulo, o prático tesoureiro, balançava a cabeça em diversão. Gorpo, o ferreiro, e Zana, com sua graça, saltitava atrás de Carmila. Porém, subitamente a algazarra cessou. Diante deles, erguia-se a entrada de um templo abandonado, vasto como um palácio dos deuses antigos. O silêncio caiu sobre o bando como um manto de neve, e o espanto os imobilizou. "Quem será que construiu uma casa tão grande?" indagou Thomas, espantado, correndo por corredores intermináveis, repletos de aposentos vazios.
o Templo de Selene, assim o chamaremos, pois sua arquitetura evocava a deusa da lua esquecida, erguido pelos antigos de Talassara, em eras pré-históricas, quando magos teciam pedras com feitiços. Uma gente bem mais antiga que nós, com certeza. Contudo, as técnicas aqui são muito além de meu conhecimento, pois não tem argamassa, e as pedras imensas não têm como hoje erguê-las, respondeu Jazão, estupefato. De fato, o local desafiava a compreensão, tudo em pedra lisa, polida como espelho, sem sinais de degradação apesar dos séculos. Mesas, portas, cadeiras, esculpidas de uma única peça colossal, como se o monte inteiro tivesse sido moldado por gigantes. Um ótimo local para nosso acampamento secreto, complementou Rômulo, sempre prático, vendo abrigo onde outros viam mistério. Assim, disfarçaram a entrada com galhos da floresta sussurrante e moitas espinhosas, transformando o templo em fortaleza oculta. Pouco oferecia, além de proteção, mas Thomas se divertia pescando no córrego de águas clara, com varas improvisadas de bambu. Carmila saía em incursões pela trilha das sombras esquecidas, caçando veados e colhendo frutos das árvores de fruta doce. Zana, com seu olfato para ervas, encontrava plantas medicinais nas margens verdes do riacho, preparando poções para emergências. Enquanto isso, Gorpo, o ferreiro, de braços como troncos, refazia as carroças em uma única condução robusta, exibindo o emblema da Guilda dos Mercadores para passar despercebidos. Jazão relia o diário de Thompson, o falecido explorador, cujas anotações detalhavam mapas secretos de Talassara, traçados nas páginas amareladas. Ele esboçava rotas pela Estrada Real, avitando vilarejos como a Aldeia de Pedra Alta e a Vila das Sombras. Rômulo, por sua vez, revisava as finanças, contando moedas de ouro e planejando disfarces para cruzar o reino sem alarde. E assim, um tempo de calmaria se passou naquele refúgio, como um interlúdio em saga épica. Mas, ó nobres ouvintes, o destino tecia fios invisíveis. Numa noite de luar claro, sobre o brilho da lua cheia de Selene, enquanto o bando se aquecia ao redor da fogueira, no átrio do templo, conversando sobre fazenhas passadas, uma brisa estranha ergueu-se do córrego, enevoou o local como véu fantasmagórico, e de repente todos caíram em sono profundo, como se encantados por feitiço. Dentre as brumas surgiu uma jovem de pele clara como leite, cabelos brancos e brilhantes como o luar daquela noite. Deslizava pelo chão como espectro, achegando-se ao bando adormecido. Meus queridos, esse tempo todo que ficaram aqui, ficaram comigo, e agradeço a visita. Nunca vi antes um bando tão maravilhosamente diferente, com colobotes tão graciosas, um anão tão formoso, com humanos tão engenhosos, mas em especial com um goblin tão fofo. Sua voz não era humana, mas um cântico fino e suave, como harpa ao vento. Mas, meus amigos, o destino de vós não é aqui. Ainda há muito caminho até ele, até o seu final. Como disse, foi muito bom enquanto durou, mas agora é hora de vós partirem e seguirem vossos rumos. Em meu coração eterno ficará a saudade desse grupo tão amado. Adeus. E então o bando acordou, dentro de uma única carroça, com cavalos encilhados e materiais guardados. Gorpo notou primeiro, as soldas da carroça eram perfeitas, como as pedras do templo, sem junções visíveis, um prodígio arcano. Estavam parados na estrada real da fronteira, sem riacho à vista, um mistério profundo. Teriam sonhado? Tudo. Mas como sonhar coletivamente? No caminho para Talassara, pela trilha das estrelas guiadoras, Thomas repetia: "A moça bonita da lua clara me chamou de fofo. Eu acho então que realmente eu sou fofo." Em meio aos enigmas e narrativas sem nexo, prosseguiram, carregando um prenúncio estranho.
O templo de Selene, abandonado há eras, só se revelava aos puros de coração. A deusa, esquecida e descrente na bondade humana, via no bando uma centelha de luz. Sem perceberem, deram-lhe esperança, adiando o holocausto que planejava para este mundo escuro e frio. Enquanto o grupo segue a seu destino, rumo às cidades de Talassara, cruzando a ponte dos suspiros e as montanhas nebulosas, a deusa velaria, postergando a escuridão. Ah, ó ouvintes, que lição nesta crônica! Em atos simples, como risos em perseguição ou abrigo compartilhado, tecem-se fios que salvam reinos. O bando, com Thomas o fofo, Carmila a protetora, Zana a sábia, Jazão o cartógrafo, Rômulo o prático e Gorpo o forte, ligava-se a algo maior, o equilíbrio cósmico. Seguiam agora pela estrada real, rumo a aventuras ignotas, sob o olhar lunar. E assim termina esta narrativa, ó nobres almas. Eu, o cronista, despeço-me com bênçãos medievais. Que vossas jornadas sejam iluminadas pela lua e vossos corações puros como o bando. Até a próxima crônica, quando o vento trouxer novas sagas e a proteção de Selene estiver nos raios da próxima lua alta. Boa noite, viajantes, atentai aonde dormis, pois se for sonho ou não, as visões podem afetar a realidade e até mudar as decisões de uma deusa.